tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, vamos ler 2 versículos, versículo 8, versículo 9. Pedir o pessoal da técnica para diminuir o ar-condicionado. Não? É. Meu Jesus! Pessoal da área de Cristo, estou emocionado, hein? Só falta colete para mim. O pastor já dirige a moto, já está equipado, só está faltando. Ainda não tive coragem, né? Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 3, versículo 8, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Feche teus olhos, Pai bendito. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Devolvemos a nossa mente, o nosso coração sobre o teu altar, para que tu venhas, Senhor, aplicar a tua palavra, Deus, e edificar em nós um caminho reto e agradável a ti, Pai. No nome de Jesus nós te oramos gratos, amém? Amém. Interessante que esse texto é um texto emblemático, é um texto muito claro, porque ele traz uma revelação nítida, bem literal. Logo após o casal pecar, eles fugiram. Obviamente que sabemos que Deus sabia onde estava o casal, mas Deus pergunta: onde está Adão? Onde está tu? Está se escondendo. Eu queria te chamar hoje a uma reflexão de vida, uma reflexão existencial, emocional, espiritual, aquilo que você pode fazer nessa noite. Porque a mesma atitude que o casal teve após o pecado se perpetuou na vida do homem. Encontramos até hoje, alguns estudiosos dizem, aproximadamente um pouco mais de 6.000 anos, o homem fugindo da presença de Deus. Ou melhor, o homem a se esconder de Deus. E nós vamos vivendo, vamos passando o cronos, a nossa bios vai findando e vamos nos escondendo, procurando verdadeiros esconderijos na vida. Alguns se escondem no trabalho, outros se escondem na igreja, outros se escondem dentro de casa. Depois da pandemia, então, no auge da pandemia, estamos vivendo talvez uma geração mais doente que nós já vivemos existencialmente, homens, mulheres e até jovens adolescentes se escondendo de um forte inimigo invisível capaz de dizimar a família, matar a esperança. E assim vamos passando o tempo. Mas uma coisa nós precisamos aprender hoje: ninguém pode se esconder da presença de Deus. Amém? Interessante isso. O Salmo 139, do versículo 7 ao 12, o salmista, ele coloca um texto fantástico. Depois você pode ler em casa, mas só essa pergunta já mexe com o nosso interior, com a nossa mente. Porque ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua
da tua face, da tua presença, e ele enumera alguns lugares que ele gostaria de estar fugindo. Talvez essa tenha sido o teu processo existencial até os dias de hoje. Talvez tenha sido esse o teu momento. Mas nós vamos aprender agora que por mais que a gente tente fugir, a gente nunca vai conseguir. E eu separei aqui, Deus me deu, os 3 esconderijos mais comuns. São 3 esconderijos que geralmente o homem procura quando ele resolve fugir. O primeiro esconderijo, e aí nós vamos ter um outro texto, vou pedir à mídia que coloque lá para mim, por favor, Lucas capítulo 15, porque esses esconderijos nós retiramos de um texto muito conhecido da igreja que fala sobre o filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 12 e versículo 13. O texto, ele diz claramente assim: e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que lhe pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O primeiro grande esconderijo que a gente procura quando resolvemos fugir, e olha que essa prática, eu estou dizendo, é desde lá de Adão, é de nós mesmos. O ser humano, ele tem uma dificuldade de lidar com ele mesmo, que é tremendo. Talvez esse seja o esconderijo mais comum, a fuga de si mesmo. O filho pródigo queria uma vida irreal, ele queria uma vida que ele talvez tenha imaginado, uma fantasia onde não houvesse trabalho, só tivesse prazeres, facilidade. Talvez ele não queria ter uma vida com família, dando satisfação, ele queria outra coisa, mas isso estava no coração dele, estava lá no âmago, no seu interior, na sua alma. A necessidade era uma necessidade dele, e agora ele resolve se esconder disso. Para que ele levasse a cabo, ele precisava fugir dele. Eu acho, a Bíblia não diz isso, mas o ambiente familiar deveria ser bom. Era bom, não tinha necessidade, tinha consideração pelo texto, respeito, havia festa, de reuniões familiares, mas ele precisava fugir dele. Ele não se enquadrava naquele ambiente. Esse fato é um fato bem comum, porque nós vamos ver hoje pessoas que não conseguem se enquadrar dentro de uma família. Você vai ver lá, tem 2 filhos, 3 filhos, tem um que resolve ir contra tudo e contra todos. Antigamente podia se dizer que ele era uma ovelha, mas hoje nem pode mais dizer, né? É uma ovelha desgarrada. É tão politicamente correto, não pode mais dizer que ele é uma ovelha, mas é uma ovelha desobediente. É aquela ovelha que resolve afrontar a autoridade paterna, materna, resolve ser contra os irmãos, não tem unidade para nada, a família dele é a pior. Gente, são coisas bastante interessantes, porque isso está lá dentro dele. Isso não é do ambiente, não é do que cerca, mas ele precisa fugir dele. Então ele começa a desobedecer, começa a procurar um refúgio, começa a procurar um esconderijo, às vezes vai para o vício, medicamentos, doenças emocionais que nunca serão controladas ou sanadas, loucuras, e por aí você vai.
na verdade, ele só está fugindo dele mesmo. A pessoa se esconde e começa a entrar dentro de uma bolha interna e ser consumido, porque não consegue se adequar. O profeta Isaías, lá no capítulo 24, versículo 18, ele traz um texto que chega a doer o coração, porque ele diz assim: e será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova? E o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Não adianta tentar fugir da voz do alto. Aquele que tenta fugir da voz do alto cai na cova, cai na sepultura, cai na separação, cai no Thânatos, se separa, perece. Esse esconderijo leva o ser humano a se afastar do outro ser humano, leva o ser humano a buscar companhia junto a drogas, a ilusão mental, a irrealidade. Olha o que o filho pródigo fez. Eu vou ter direito a isso aí, pintar meu que eu quero ir embora. Isso aqui tem muita responsabilidade, tem que estudar, tem que ter uma profissão, tem que trabalhar, eu vou ter que constituir uma família, eu tenho que pagar. Isso eu não quero para mim não. Gente, crescer dói. Amém ou não? Fala assim: crescer dói. Crescer dói. A gente tem uma médica aqui. Meu primeiro pastor foi médico, era médico, né? E ele, uma vez, ele explicando isso, falou: realmente crescer dói. O adolescente sente dores a todo crescimento. O osso estica, o nervo estica, o músculo estica. Crescer dói. Talvez você saiba disso, mas não tinha a perspectiva correta, que é uma dor física mesmo. O crescimento traz uma dor física. O crescimento espiritual vai trazer dor também para nós. Dores internas, responsabilidades. E quando olhamos para um lado e olhamos para o outro, queremos fugir. E vamos procurar fugir de nós mesmos para o mundo irreal de prazeres, de facilidades. Hoje, com o avanço da tecnologia, de uma mídia, de todo mundo ter o seu smartphone, seu celular, sua internet, as pessoas estão fugindo de si mesmo para o mundo virtual, um mundo de prazeres, um mundo sem responsabilidades. Esse é o primeiro grande esconderijo. Segundo grande esconderijo que o ser humano tem buscado, tem praticado, é fugir do outro. Primeiro ele foge de si mesmo, e aí ele mergulha numa vida onde ele usa substância, droga, vício, e vai fugindo de si mesmo, da sua própria realidade. O outro grande esconderijo é fugir do outro. Ainda Lucas 15, versículo 14 e 16 diz: e havendo aquele jovenzinho gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando aquele garoto, quando aquele jovem percebeu que não tinha mais nada, ele agora perde todos os
os seus amigos, perde as suas companhias, perdeu aqueles que iam para a balada com ele, perdeu todo aquele envolvimento, aquele glamour, e ele foi ter que sobreviver. Aí arrumaram para ele a vaga num chiqueiro para trabalhar. Vou trabalhar no chiqueiro, vou lá para cuidar dos animais daquele homem. E a fome apertava, e ele estava querendo comer, mas ele tinha primeiro que trabalhar para ganhar o sustento. Gente, aquele trabalho nem comida tinha. Ele estava com vontade de comer aquela comida dos porcos, mas a Bíblia diz que nem isso era fornecido para ele. Ele estava completamente sozinho. Ele não estava sozinho só porque os outros o abandonou. Ele estava sozinho porque ele buscou agora fugir de todo mundo. Imagina aí, e talvez a vergonha desse garoto tenha sido algo tremendo. Ele deve estar pensando assim: e agora? Acabou tudo, gente, estou falido, estou na miséria, como é que eu vou fazer? E agora? Como é que eu vou chegar lá? Não tem mais nada. Já me viraram as costas. Não é assim que acontece? A gente, e ele resolve buscar o esconderijo da solidão. Nos dias de hoje eu vejo muita gente buscando o esconderijo da solidão. 1 Reis, capítulo 19, conta uma história muito interessante de um profeta poderoso, um profeta que é inspiração para todos nós, o profeta Elias. E o profeta Elias, ele está sendo ameaçado agora pela rainha Jezabel, porque num grande embate, um grande combate contra os profetas de Baal, Deus o honrou e ele mostrou o poder de Deus. Esse capítulo 19 é fantástico para nos incentivar na nossa jornada. Mas a Bíblia diz que logo que ele foi ameaçado, Elias foge das companhias. Ele foge de todo mundo. Ele vai embora sozinho. A Bíblia diz que ele se esconde embaixo de um pé de zimbro, e ali ele ora, ele faz uma oração magoada, uma oração triste. No versículo 4 ele fala: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou ninguém. Não é assim que a gente procede. Depois de um dia de trabalho, depois de uma jornada de trabalho sua, onde você se dedica, onde você trabalha, onde você doa o seu melhor, quando você chega no final do mês e olha assim, às vezes a sua conta bancária, às vezes a gratidão, tudo que te serve, você fala: não, se eu chego, vou chutar o balde, não quero mais isso para mim, não dá, parece que eu estou rodando em círculo, não sai. A vontade que tem é de você começar a correr dos outros. Como é que eu vou chegar lá? Como é que vão me ver? Gente, eu prego que Jesus cura e na minha casa tem enfermidade. Meu Deus, eu prego sobre prosperidade. Deus que derrama sobre nós a providência, mas eu estou sempre duro. Eu estou assim, assado, e você vai fugir, vai procurar um esconderijo, porque você tem vergonha do outro. Você tem vergonha do seu próximo. Você quer se isolar e fala, às vezes você até ora como Elias: já basta, Senhor. Eu sei que nós fomos lá, eu orei, tu mostrou o teu poder, mas eu não sou melhor do que ninguém, não, Senhor. Me consome, acaba logo com isso. No decorrer do texto todinho, você vai ver que Elias está errado. A Bíblia diz que ele foi visitado por um anjo que deu alimento para ele, levanta ele, fala: você vai embora, anda aí. E ele começa a andar 40 dias andando até o Monte Horebe, e lá Deus dá uma visão para ele e fala assim: olha, não é só você não, tem 7.000
homens aqui que não se curvaram perante outros deuses. Olha para o irmão que está do teu lado, fala: eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Elias tem 7.000 homens que não se curvaram. Não foi só você que sobrou, não. Talvez você esteja pensando assim: é só eu, estou cansado. Não é só você, não. Nós estamos aqui na luta contra o inferno e você é importante para Deus. Dá uma glória a Deus aí, querido. Fala assim: eu sou importante para Deus. Mais alto: eu sou importante para Deus. Você é importante. A tua oração é importante. A tua persistência é importante. O teu olhar é importante. A tua companhia é importante. Talvez até hoje você estivesse procurando fugir do outro. Talvez você estivesse como Elias, falando assim: eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu vou embora. Mas creia, nessa noite, Deus quer mudar a tua realidade. O terceiro e último esconderijo, para onde comumente o ser humano foge, esse aí é impossível ir, mas o homem tenta, é fugir de Deus. Nós vamos ver no texto que nós temos aqui por base, Lucas 15, a partir do verso 17, que aquele jovem, depois de trabalhar naquele chiqueiro, pensou direitinho: meu Deus, estou aqui no chiqueiro, nem comida tem. Enquanto isso, os funcionários do meu pai estão lá, tem tudo, tem comida, tem abundância de pão, e eu aqui. Aí diz o texto a partir do verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno. Olha ele querendo fugir aí da presença do pai. Ele está querendo fugir. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze conforme os teus empregados. Levantando-se ele foi, mas quando ele estava longe ainda, seu pai veio e abriu os braços e ficou feliz e mandou logo pegar um anel, matar um cevado e falou: vamos pegar meu filho amado. Esse esconderijo você não pode entrar, porque você não pode fugir da presença de Deus. Em todos os momentos da sua vida, Deus está olhando para você. Fala assim: Deus está olhando para mim. Mais uma vez: Deus está olhando para mim. Deus está olhando para você. Talvez você já tenha até algum sucesso ao ir para aqueles 12 esconderijos, a fugir de si mesmo, a fugir do outro. Mas para esse esconderijo você não vai conseguir fazer. Fugir de Deus não, porque Deus está olhando para você. Quando você tenta fugir, porque talvez em algum momento da sua vida você diga assim: Deus, eu acho que não está ouvindo as minhas orações. Precisa responder, não. Mas eu tenho certeza que cada um aqui talvez tenha, no decorrer de toda a sua vida, pensado pelo menos assim: eu acho que Deus não está olhando para nós. Eu acho que Deus não está ouvindo as minhas orações. Eu acho que eu estou pecando. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não está nada está dando certo. Eu não sei porquê. Creia, querido, em nome de Jesus, creia que Deus está olhando para você. Ele só quer um movimento teu para pegar o anel e fazer a festa, porque nunca ele vai fechar as portas para você. Provérbio 28:13. A palavra diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará
misericórdia. O menino falou assim: eu preciso confessar o meu pecado. Pai, eu pequei contra ti, eu errei, me recebe, me deixa aqui no cantinho, aqui, ainda que eu coma só a comida dos funcionários. Eu sei que eu envergonhei aqui o nome da família, mas eu estou cansado da solidão, estou cansado de tentar fugir de mim mesmo. Me recebe aqui de volta. O pai estava olhando para ele. Talvez essa noite seja a noite que Deus vai mudar a tua realidade no teu relacionamento com Ele, querido. Talvez até hoje você estivesse pensando assim: não, sabe de uma coisa? Deus é bom, Deus existe, mas essa coisa não é para mim. Não. Deus está esperando só o movimento teu agora, para colocar um anel no seu dedo, para colocar agora uma coroa em você, para te dar o melhor lugar da festa, para promover uma grande festa. Basta que você abra a tua boca e confesse. Não encubra as tuas transgressões. Talvez até hoje você não tenha entendido isso. A cultura que foi passada para nós foi uma cultura errônea. Você está em pecado, você precisa confessar o teu pecado. Vai ao padre, vai ao pastor, marca lá com ele, confessa o teu pecado. Talvez ele vai passar alguma penitência para você e vai te perdoar os pecados. Não, esqueça. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quer ter prosperidade, querido, em nome de Jesus, não encubra as tuas transgressões. Mas homem nenhum vai poder liberar o teu pecado. Mas Deus vai. Deus quer derramar misericórdia sobre a tua vida. Deus quer derramar misericórdia sobre a minha vida. Deus quer derramar misericórdia sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Basta que você abra a tua boca e fala: Senhor, me perdoa, Senhor. Perdoa a minha falta de fé. Perdoa a minha falta de visão. Perdoa a minha falta de entendimento. Olha só, não estou falando nada demais, mas são transgressões que impedem o nosso progresso, impedem a nossa ida, impedem o nosso trabalho. Essa uma noite você vai romper com todos os esconderijos que te paralisaram. Você está entendendo essa palavra? Dá um glória a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Nós vamos estar orando pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu ministério. Nós vamos interceder pelos teus filhos. Talvez você esteja cansado de fugir da presença de Deus. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Tantos homens tentaram fugir da presença de Deus, muitos homens fortes. Balaão fugiu da presença de Deus. Se você for ler a Bíblia, você vai ver Jacó fugindo da presença de Deus. Você vai encontrar inúmeras pessoas tentando um esconderijo. Mas se você sobe no lugar mais alto da terra, você não vai fugir da presença de Deus. Se você desce as profundidades, também lá você não vai fugir da presença de Deus. Nessa noite Deus quer derramar um bálsamo sobre a tua vida. Você está entendendo essa palavra? Feche teus olhos em nome de Jesus, porque Deus vai derramar um bálsamo, um quebrantamento, um renovo espiritual, um renovo de vida. E durante essa canção eu tenho certeza que você vai abrir o teu coração
E se você quiser vir aqui à frente, se você estava fugindo da presença de Deus, ou se você quer renovar a tua aliança com o Senhor, você pode sair do teu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos profetizar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, dá uma glória a Deus aí. Abre a tua boca e louva ao Senhor.